Olá, meus amados, mais uma vez, mais um vídeo, e dessa vez com uma voz potente, mas na verdade isso não é muito satisfatório para mim, porque é uma gripe, né? Mas tudo bem. Irmãos, como em todos os vídeos eu faço, eu sempre coloco como que eu não sou o dono da verdade, não faço vídeos para ensinar ninguém, mas os vídeos que eu faço, que eu coloco, que eu posto aqui no YouTube, com certeza para compartilhar com todos. E dessa vez eu quero compartilhar com vocês a respeito desse vídeo, que no caso eu poderia colocar esse título como Pastor e Ovelha, ou Pastor e as Ovelhas. Certamente seria o correto, pastor antes das ovelhas, porque o pastor vem primeiro, e esse pastor, eu estou falando, óbvio, do Messias. Mas eu quero inverter esse título e quero colocar ovelhas e pastor. E só lembrando que eu quero falar de pastor, não de pastores. Por que não quero falar de pastores? Porque não tem muito o que falar. Porque a única vezinha que se encontra pastores endereçado a um suposto homem, a uma suposta pessoa, nas Escrituras, está no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. As demais vezes que tem pastores no plural dentro da Escritura, no Novo Testamento eu estou falando, por 7 vezes. E aí, certamente se refere aos animais mesmo, ovelhas, animais. E somente essa vez que cita pastores, como eu disse, para um homem, em Efésios 4:11. Bom, aqui eu tenho alguns detalhes aqui que eu anotei para trazer para você. Claro que estou compartilhando com esse meu compartilhar com você. É claro que eu também vou aprender com você, óbvio que você vai estar aí comentando e vai estar me ajudando muito para que eu aprenda também. Mas eu trouxe aqui, no Novo Testamento, ovelhas é dito por 40 vezes. E isso engloba ali para homens, para pessoas e para animais também. No grego, ela é dita, se escreve dessa forma aí que eu vou deixar aí para você ver, e se diz próvata. No hebraico, tisson. Pastor vem por 20 vezes no Novo Testamento. E no grego se diz umen. E pastores no plural se diz úmenes. Pastor no hebraico se diz roer ou roer. E pastores no plural se diz roim. Certo? Bom, eu também tirei algumas coisas aqui, sobre pastor, para você que queira se aprofundar mais no nome, nesse nome pastor. Então tem aqui, o nome pastor é também um adjetivo, também é um substantivo, mas é um nome substantivo próprio e não comum. Veja bem que eu estou passando para você o pastor que eu tirei das Escrituras, do Novo Testamento. Porque se eu colocar esse nome pastor para um substantivo comum, como está sendo comum, como todos usam esse nome, eu também posso ser um pastor se eu quiser. Esse substantivo próprio, esse nome eu estou tirando da Escritura, tá bom? Porém, portanto, na Escritura ele é um substantivo próprio. Pois todas as vezes que fala nas Escrituras pastor se referindo às ovelhas, sempre vem com o artigo o e não com o artigo um. Tá? Esse artigo que vem com a expressão o pastor, isso dá um sentido de uma definição da expressão que vem o pastor das ovelhas. Por isso, então, nunca um artigo um, porque se houvesse esse artigo como um pastor, daria o sentido aí também para que outros pudessem ser pastores.
Portanto, nas Escrituras você não encontra um pastor das ovelhas. Você sempre vai encontrar o pastor, se referindo às ovelhas como o pastor. Isso dá o sentido de um só, tá bom? Isso é logicamente, esse vídeo aí é para comentar mesmo. Eu preciso de comentários mesmo, tanto você que é contra, quanto você que é a favor. Né? A favor do que eu estou falando? Claro que não. A favor do que está escrito, tá bom? Entrando aqui já nas Escrituras, nós começamos aqui pela primeira vez que fala de ovelhas, e isso se referindo à pessoa. A primeira vez que é dita está em Mateus 9, versículo 35, que diz assim, ó: e percorria o Messias todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, um detalhe aqui, né? Deles, a sinagoga deles, isso significa que essa sinagoga não era do Messias, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Versículo 36. E vendo as multidões, essas multidões certamente eram as pessoas, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Aí entra a expressão como ovelhas que não têm pastor. Então você pode notar nesse versículo 36 que ali pela primeira vez, no primeiro momento que é dito a palavra ovelhas e também a palavra no mesmo versículo pastor, você pode notar que ali há uma conexão, né, em ordem determinada de ovelhas para pastor, ou pastor para ovelhas. Aqui no caso, ovelhas primeiro e depois pastor. Mas ali você pode ver que há uma conexão entre pastor e ovelhas. E nota sempre que você vê essa coligação entre pastor, né? Essa ligação, melhor dizendo, entre pastor e ovelhas, dentro de um versículo, no caso, você pode notar que nunca no plural, nunca pastores, sempre pastor. Mateus 10, versículo 1 diz assim, ó: e chamando os seus 12 discípulos, veja bem que são 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 5 diz assim: o Messias enviou esses 12, eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. E eu já vou te perguntando, lógico que essas perguntinhas são básicas, né? Você notou desses versículos que eu falei aqui, que eu citei, onde fala de pastor, você notou se houve algum pastores, se o Messias, né, deu esse título ou colocou esse título naquele momento ali nos discípulos, porque ele enviou esses 12, isso estou dizendo porque ele enviou esses 12 para as ovelhas perdidas de Israel. Ora, se essas ovelhas são perdidas, as ovelhas perdidas de Israel, se elas são perdidas, elas tinham que ter, como hoje elas tinham que ter, pastores, correto? Mas você nota nesses versículos que o Messias jamais, e em versículo algum na Bíblia, na Escritura, você vai encontrar que o Messias deu esse título a algum dos discípulos, a algum dos apóstolos. E se você disser que eram somente os 12 apóstolos que andavam com o Messias, você está enganado, porque eram outros vários discípulos que já andavam com o Messias. Então, tem aqueles 70 discípulos, né, que ele mandou para as aldeias. Então são vários, e nenhum deles levou o título de pastor. Isso nós vamos chegar, até o final desse vídeo, nós vamos chegar pelo menos com uma concordância, né? Eu creio que sim. O versículo 6 diz assim, ó: mas ide antes,
continuando, né? Ele está dizendo aqui para os discípulos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa do Brasil. Opa, não é Brasil. É as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, essas ovelhas eram ovelhas perdidas. E mesmo assim, ainda assim, o Messias não citou ali, não deu o nome ou esse título para nenhum deles, né? Em Mateus 15, 24, aqui também repete o mesmo versículo de Mateus, vamos ver aqui, de Mateus 6, capítulo 10, é o que a gente acabou de ler aqui, versículo 6 mesmo, e repete a mesma coisa. Então diz assim, ó, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Portanto, o mesmo que ele enviou no capítulo 10 de Mateus, ele enviou os discípulos, os apóstolos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, assim também ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eu pergunto para você, essas ovelhas eram de quem? Certamente de um pastor. E esse pastor era quem? Certamente, claramente, o Messias. No livro de Mateus, capítulo 26, e versículo 31, diz assim, ó, então o Messias lhe disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Nota bem que aqui a unificação ali, novamente, de pastor e ovelhas, pastor no singular e ovelhas, é muito clara, é muito óbvio, né? E porque diz ali que ferirei o pastor. Então, eu te pergunto, a perguntinha básica, quem foi ferido de morte? Foi o Messias. Portanto, se ele diz ali que o pastor, ferirei o pastor, é como está escrito, certamente esse pastor no singular, que seria o único pastor, é o Messias. E essas ovelhas do rebanho é simplesmente do rebanho e não do aprisco, como muitos aí ensinam, não é verdade? Eu já fiz aí um vídeo sobre aprisco, vou deixar o link aí para você estar olhando, né, se você quiser, claro, mas se você não quiser, leia o capítulo 10 de João, principalmente do versículo 1 ao versículo 5 e também ao versículo 16, que você vai entender perfeitamente que esse aprisco, o Messias veio tirar as ovelhas e não colocá-las, né? Portanto, esse pastor, como eu disse, essa unificação ali é claríssima de pastor e ovelhas, Messias e as ovelhas. No versículo 32 de Mateus 15, diz assim, de Mateus 26, diz assim, mas, isso é a continuação do versículo 31, acabamos de ler. Mas, depois de eu ressuscitar, veja bem que a sequência do versículo 31, então o Messias está dizendo dele, do pastor, se referindo a ele como o pastor das ovelhas. Depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Esse pastor é único. Aí, João 10, versículo 1, né, eu te falei do aprisco agora há pouco, mas como nós estamos falando de ovelhas e de pastor, também fala de ovelhas e pastor aqui em João 10, mas o foco é realmente esse, ovelhas e pastor. Diz assim, capítulo 10, versículo 1, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Veja bem que curral, redil, curral das ovelhas, redil, aprisco, é tudo uma coisa só, certo? Note também que ali a segunda pessoa, que diz ali, aquele que não entra pela porta, ou seja, esse que não entra, ele não entra pela porta, é ladrão e salteador.
Então veja bem, você, nas Escrituras, principalmente aqui em João 10, você vê o Messias entrando pela janela ou pela porta? Porque ele está falando de uma segunda pessoa que não entra pela porta. E o único que entra pela porta, meu querido, é o Messias. É o único que entra pela porta, é o Messias. Certo?